O líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, afirmou que o governo vai adotar uma posição contrária à que apresentou na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Vitor Hugo disse que votará a favor do destaque que ameniza as regras de aposentadoria para policiais. Para o Major, foram momentos diferentes e que agora, com maioria favorável à proposta estabelecida no plenário, é hora de atender a essas demandas. Ainda segundo o Major Vitor Hugo, o governo e os líderes partidários conseguiram chegar a um acordo para que o destaque seja apresentado ainda hoje na Câmara. Ô Bruno, é mesmo o momento de tentar agora atender a esse pedido, essa reivindicação dos policiais? Bom, é o único momento político possível, né? Porque se deixar para depois perde o timing. Agora, se é justificável ou não fazer isso, a partir de todo o esforço que tem sido feito para que a reforma seja aprovada, aí é um problema de outra natureza. Porque a mensagem que se passa ao assumir essa bandeira é a seguinte: defendemos uma certa exceção, e se defendemos uma certa exceção, é possível ter exceção para outras categorias. E aí os deputados que estão tentando passar regras mais brandas para outros grupos, esses deputados se sentirão legitimados a levar essas pautas adiante. Isso cria um problema para o próprio governo. Nessa conta que foi feita, o Alexandre repetiu aqui várias vezes a ideia genial de trabalhar com um número, com um trilhão, e a partir daí você negocia em cima desse número, mas eu acho que ao encampar essas regras mais brandas, por mais justificáveis que possam ser essas regras, eu não vou discutir esse mérito agora, mas isso cria um problema para o próprio governo. Diga, Andreasa. Não, o Bruno foi na mosca agora, né? E eu espero que a gente esteja podendo medir a loucura, a insanidade que é o líder do governo na Câmara. O líder do governo na Câmara apoiando o sangramento da proposta de emenda constitucional do governo, que ele representa. Ele, Major Vitor Hugo, ele mais um representante de grupo de pressão, ele mais um líder sindical dentro do parlamento. É inacreditável. Digo o seguinte, é legítimo, já falei aqui, é legítimo que haja representações da sociedade, grupos de pressão, elas existem e são bem-vindas. Tem que existir. O parlamento é representante da sociedade brasileira, mas daí a se dar a alguém nessa condição a liderança do governo na Câmara cria bizarrices como essa. E você, Alexandre, o que é que está achando da possibilidade desse destaque? Pois é a questão do número que eu bato desde o começo, né? E por que esse número que a gente discutiu tanto, ele tem um componente marqueteiro nele? Porque algumas coisas no Brasil são absolutamente imprevisíveis, e é bom que se diga. O Brasil é um país que não está no seu melhor momento de segurança jurídica. Então, como é que a gente pode, por exemplo, prever qual vai ser o impacto da judicialização da reforma da Previdência depois dela aprovada? Porque hoje no Brasil é o seguinte: você aprova uma lei, você tem a discussão normal no parlamento, o lado perdedor acaba sempre correndo pro STF. Então, o Brasil virou esse país do tapetão, onde o sujeito perde em campo e quer reverter lá no STJD do judiciário, que é o STF. Então, a gente só sabe o resultado do jogo depois, não quando acaba ali os 90 minutos, né? Então, quando a gente fala nesses números, tudo não vou dizer um chute, é claro que é uma previsão baseado em uma série de parâmetros muito confiáveis, feito por gente muito séria, mas dentro de uma margem de erro que tem que ser elástica a ponto de tentar imaginar qual seria o impacto, por exemplo, de uma quantidade enorme de ações judiciais que são previsíveis e que devem vir das corporações e dos lados que se sentirem derrotados nas votações. Não deveria ser assim. Na democracia, perdeu. Houve uma votação, o Congresso aprovou a lei que se implemente a lei e toca o barco. O Brasil, infelizmente, não é assim. Você tem esse ativismo judicial, você tem, principalmente na Suprema Corte, muita gente criativa ali que gosta de interpretar a Constituição do seu jeito, entende a Constituição como um organismo vivo que pode ser lido aí ao sabor
favor do vento e dos tempos. E, além disso, você tem no próprio parlamento, mesmo, e é por isso que eu falei que você tem grupos de pressões de todos os lados, você também tem, por exemplo, essas alas representantes, por exemplo, de militares. O líder do governo, por exemplo, foi citado pelo Andreasa, o Major Vitor Hugo, que é um major. Os militares brasileiros, você tem uma ala muito estatista, que gosta de Estado, que gosta de estatal, Estado grande. Isso a gente viu desde o tempo, por exemplo, do regime militar, né? Que foi um regime que pegou o Brasil com 50 estatais e devolveu com 500. Então, você vê dentro, mesmo num governo com um corte mais à direita e com um ministério, especificamente, um Ministério da Economia de corte liberal, e com Paulo Guedes e com Salim Matar e com muitos liberais lá dentro, mas você tem em torno e na composição geral do governo também outras visões e gente que é mais estatista. Então, dentro dessa briga é que a gente vai ver qual vai ser o resultado final. Por isso, volto a insistir, a sacada de se falar do número do trilhão é brilhante, é inteligentíssima, mas tem seu quê de marqueteiro. Por quê? Porque essa previsão depende não só do trabalho de curto prazo dessas corporações, mas depois o tapetão no judiciário da resolução das questões dos derrotados nessas questões.